Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Ascensionada, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pela vida dos 12 apóstolos de Jesus, homens que deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre, mudando o mundo para sempre. Preparados? Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos e para espalhar seus ensinamentos após sua partida. Eles desempenharam um papel fundamental na fundação da Igreja Cristã. Eis os nomes dos 12 apóstolos. 1. Simão Pedro. Considerado o líder dos apóstolos, Pedro era um pescador antes de seguir Jesus. 2. André, irmão de Pedro, também era pescador e um dos primeiros discípulos de Jesus. 3. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, era conhecido como um dos filhos do trovão, por sua natureza apaixonada. 4. João, irmão de Tiago, era o apóstolo amado por Jesus e autor de um dos evangelhos. 5. Filipe, um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. 6. Bartolomeu, ou Natanael, conhecido por sua sinceridade e fé. 7. Mateus, um cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus. 8. Tomé, conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus até ver as suas próprias mãos nas feridas de Cristo. 9. Tiago, filho de Alfeu, menos conhecido, mas um dos 12 apóstolos. 10. Judas Tadeu, ou Lebeu, irmão de Tiago, filho de Alfeu. 11. Simão, o Zelote, um membro de um grupo revolucionário judeu. 12. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Observação: após a traição e morte de Judas Iscariotes, os apóstolos escolheram Matias para ocupar o lugar vago entre os 12. Algumas curiosidades: os pescadores, Pedro, André, Tiago e João, eram todos pescadores antes de serem chamados por Jesus. Os irmãos: havia vários pares de irmãos entre os apóstolos: Pedro e André, Tiago e João. As diferentes personalidades. Cada apóstolo tinha sua própria personalidade e contribuiu de maneira única para a missão de Jesus. O papel após a morte de Jesus. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo, pregando o Evangelho e estabelecendo as primeiras igrejas. 1. Simão Pedro, o apóstolo rochoso. Simão Pedro é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes e complexas do cristianismo primitivo. Seu nome, dado por Jesus, significa pedra e simboliza o papel fundamental que ele desempenhou na construção da igreja. Um pescador. Chamado por Jesus antes de seguir a Jesus, Pedro era um pescador na Galileia, junto com seu irmão André. Sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Pedro, conhecido por sua impulsividade e fé fervorosa, tornou-se um dos apóstolos mais próximos de Jesus, testemunhando muitos de seus milagres e ensinamentos. O galo que cantou. Uma das histórias mais conhecidas sobre Pedro está relacionada à sua negação de Jesus 3 vezes, antes do galo cantar, como Jesus havia previsto. Esse episódio demonstra a fraqueza humana, mas também a misericórdia divina, pois após a ressurreição de Jesus, Pedro se arrependeu profundamente e dedicou sua vida a pregar o Evangelho. O líder da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança entre os apóstolos. Ele foi instrumental na expansão do cristianismo, especialmente em Roma, onde, segundo a tradição católica, ele foi martirizado. A morte de Pedro. Diferentes versões. Existem diversas tradições sobre a morte de Pedro, mas a mais difundida é a de que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma a pedido próprio, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Essa tradição busca enfatizar a humildade de Pedro e seu desejo de imitar a Cristo. Outras versões da morte de Pedro incluem crucificação em um cruzeiro. Algumas fontes sugerem que Pedro foi crucificado em um cruzeiro tradicional. Martírio durante a perseguição de Nero.
A morte de Pedro é frequentemente associada às perseguições aos cristãos ocorridas durante o reinado do imperador Nero. O legado de Pedro. O legado de Pedro é imenso. Ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica e o patrono dos pescadores. Sua figura, marcada por momentos de fé e fraqueza, inspira cristãos de todas as denominações até os dias de hoje. Pedro nos ensina que a fé pode nos levar a grandes alturas, mas também pode ser desafiada. O arrependimento é possível e essencial para o crescimento espiritual. A liderança exige humildade e serviço aos outros. Em resumo, Simão Pedro é um dos personagens mais fascinantes e complexos da Bíblia. Sua história nos convida a refletir sobre nossa própria fé e sobre o caminho que seguimos em nossa jornada espiritual. 1. André, o primeiro discípulo de Jesus. André foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e, segundo os relatos bíblicos, o primeiro a ser chamado por Jesus para segui-lo. Sua história, embora menos detalhada em comparação com a de outros apóstolos como Pedro, revela um homem de fé e de grande importância para a formação da igreja primitiva. Um discípulo de João Batista. Antes de seguir a Jesus, André era discípulo de João Batista. Foi ouvindo João Batista falar sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que André se sentiu impulsionado a seguir Jesus. Imediatamente após encontrar Jesus, André levou seu irmão Simão Pedro para conhecê-lo, marcando o início da jornada de Pedro como apóstolo. Seus feitos e missão. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre os feitos específicos de André após sua chamada, mas a tradição cristã o coloca como um missionário incansável. Acredita-se que ele tenha viajado por diversas regiões, pregando o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. Algumas tradições o associam à região do Mar Negro e à Escócia. André é frequentemente lembrado como um evangelizador fervoroso e um exemplo de dedicação à causa de Cristo. Sua missão era levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, sem se importar com as dificuldades e perseguições. Sua morte. A morte de André é envolvida em lendas e tradições. A versão mais conhecida conta que ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Essa forma de cruz teria sido escolhida por ele próprio, como uma forma de demonstrar sua humildade e de não desejar morrer da mesma forma que Jesus. A data exata de sua morte é desconhecida, mas acredita-se que tenha ocorrido no primeiro século. A tradição coloca seu martírio na cidade de Patras, na Grécia. O legado de André é um exemplo de fé inabalável e de dedicação à missão de Cristo. Sua história nos inspira a seguir o exemplo de Jesus e a compartilhar o amor de Deus com os outros. Algumas características marcantes de André. Fé inabalável. André não hesitou em seguir Jesus após ouvi-lo ser apresentado como o Cordeiro de Deus. Zelo missionário. Ele foi um dos primeiros a levar outras pessoas para conhecer Jesus. Humildade. A tradição da cruz em forma de X demonstra sua humildade e desejo de servir a Cristo. O legado de André continua vivo na Igreja Católica, onde ele é venerado como santo e padroeiro de diversos lugares, como a Escócia e a Rússia. Sua história nos lembra da importância de sermos discípulos fiéis de Jesus Cristo e de levar a Boa Nova a todos os cantos do mundo. 2. Tiago, um apóstolo com diferentes histórias. A figura de Tiago entre os 12 apóstolos pode gerar alguma confusão, pois o nome Tiago é atribuído a 2 dos discípulos de Jesus. Para entender melhor a história de cada um, é importante distingui-los. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior. Um dos primeiros discípulos, Tiago, filho de Zebedeu, era um dos pescadores que Jesus chamou para segui-lo, junto com seu irmão João. Eles eram conhecidos como filhos do trovão por sua natureza apaixonada e impulsiva. Testemunha de momentos importantes. Tiago esteve presente em muitos momentos importantes da vida de Jesus, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no Getsêmani. Martírio. Segundo os Atos dos Apóstolos, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado.
o rei Herodes Agripa mandou decapitá-lo por volta do ano 44. Legado: Tiago Maior é considerado um mártir e um exemplo de coragem e fé. Sua festa é celebrada em 25 de julho. Tiago, filho de Alfeu, Tiago Menor, primo de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, era primo de Jesus e irmão de Judas Tadeu. Ele é frequentemente identificado com Santiago Menor, líder da igreja em Jerusalém. Após a morte de Tiago Maior, Tiago, filho de Alfeu, tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Ele participou ativamente do Concílio de Jerusalém, um evento importante para a definição das primeiras normas do cristianismo. Morte. Existem diferentes tradições sobre a morte de Tiago Menor. Uma delas afirma que ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Outra tradição indica que ele foi crucificado no Egito. Legado: Tiago Menor é venerado como santo e é considerado um modelo de fé e liderança. Tiago, irmão do Senhor, além dos 2 apóstolos mencionados acima, existe uma figura bíblica chamada Tiago, irmão do Senhor. A identidade exata desse Tiago é um tema de debate entre os estudiosos. Alguns o identificam com Tiago, filho de Alfeu, enquanto outros acreditam que ele era um meio-irmão de Jesus. Conclusões: a história dos apóstolos. Tiago é rica em detalhes e nuances. É importante distinguir entre Tiago Maior, Tiago Menor e Tiago, irmão do Senhor, para compreender melhor seus papéis na formação da igreja primitiva. Todos eles foram figuras importantes e deixaram um legado de fé e coragem para as gerações futuras. 1. João, o discípulo amado. João, irmão de Tiago, é uma das figuras mais enigmáticas e amadas entre os 12 apóstolos de Jesus. Conhecido como o discípulo amado, ele ocupa um lugar especial nos relatos bíblicos e na tradição cristã. Um pescador, chamado para seguir a Jesus. Assim como seu irmão Tiago, João era pescador antes de ser chamado por Jesus. Juntos, eles deixaram suas redes para seguir o Mestre. A intimidade de João com Jesus é evidente nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, que é atribuído a ele. O discípulo amado. A expressão discípulo amado aparece várias vezes no Evangelho de João, sugerindo uma relação especial entre Jesus e João. Essa proximidade pode ser explicada por diversos fatores, como a juventude de João, sua disposição em seguir Jesus sem reservas e sua natureza contemplativa, seus feitos e missão. Após a ressurreição de Jesus, João desempenhou um papel importante na igreja primitiva. Ele foi um dos líderes da comunidade cristã em Jerusalém e posteriormente viajou por diversas regiões pregando o Evangelho. A tradição cristã o associa à cidade de Éfeso, onde teria vivido até uma idade avançada. João é considerado o autor do Evangelho de João, de 3 epístolas, 1, 2 e 3 de João, e do Apocalipse. Suas obras teológicas são marcadas por uma profunda compreensão da divindade de Jesus e por uma ênfase no amor como o maior mandamento. Sua morte. Não existem relatos históricos precisos sobre a morte de João. A tradição cristã sugere que ele viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Algumas lendas contam que ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teria escrito o Apocalipse. O legado de João. O legado de João é imenso. Ele é considerado um dos pilares da igreja primitiva e um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Suas obras continuam a inspirar e a guiar os cristãos em todo o mundo. Algumas características marcantes de João: intimidade com Jesus. Sua relação especial com Jesus é evidente nos evangelhos. Natureza contemplativa. João era conhecido por sua capacidade de meditar sobre as palavras e os atos de Jesus. Amor. O amor é um tema central em seus escritos, especialmente o amor de Deus pela humanidade. João, o discípulo amado, é um exemplo de fé, amor e devoção a Jesus Cristo. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar e a guiar os cristãos em sua busca por uma vida mais plena e significativa.
Filipe, o apóstolo evangelizador. Filipe foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, conhecido por sua fé e zelo missionário. Embora não seja tão detalhado nos evangelhos quanto outros apóstolos, como Pedro e João, Filipe desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo. Origens e chamado Filipe, era natural de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Seu nome, de origem grega, sugere que ele poderia ter falado essa língua, o que o tornava um excelente comunicador entre diferentes culturas. Assim como seus companheiros pescadores, Filipe deixou tudo para seguir a Jesus, demonstrando sua fé e disposição para servir. Seus feitos e missão. Após a ascensão de Jesus, Filipe se destacou como um evangelizador incansável. Ele foi um dos primeiros a levar a mensagem de Jesus a outras regiões, como a Samaria, onde realizou muitos milagres e converteu um grande número de pessoas. Um episódio marcante na vida de Filipe está registrado em Atos dos Apóstolos, quando ele encontrou um oficial etíope que lia o profeta Isaías. Impulsionado pelo Espírito Santo, Filipe explicou as Escrituras ao etíope, que logo creu em Jesus e foi batizado. Outras tradições sobre a vida de Filipe: casamento e família. Algumas tradições afirmam que Filipe era casado e tinha filhas. Milagres. São atribuídos a Filipe diversos milagres, como a ressurreição de um defunto. Missionário incansável. Filipe é considerado um dos apóstolos que mais viajou, levando a mensagem de Jesus a diferentes regiões. Sua morte. A morte de Filipe é envolvida em lendas e tradições. A versão mais conhecida conta que ele foi martirizado na cidade de Hierápolis, na atual Turquia, durante o reinado do imperador Domiciano. Segundo a tradição, ele teria sido crucificado e apedrejado. O legado de Filipe é lembrado como um evangelizador fervoroso e um exemplo de dedicação à causa de Cristo. Sua vida nos inspira a superar as barreiras culturais e linguísticas para levar a boa nova a todas as pessoas. Algumas características marcantes de Filipe. Zelo missionário. Filipe foi um dos primeiros a levar o evangelho além da Palestina. Capacidade de comunicação. Seu conhecimento de línguas o ajudou a evangelizar pessoas de diferentes culturas. Fé inabalável. Filipe realizou muitos milagres, demonstrando sua fé em Jesus. O legado de Filipe continua vivo na Igreja Católica, onde ele é venerado como santo e padroeiro de diversos lugares. Sua história nos lembra da importância de sermos discípulos missionários de Jesus Cristo e de levar a boa nova a todos os cantos do mundo. 1. Ou Natanael. O apóstolo de Israel Bartolomeu é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, frequentemente identificado com Natanael. Embora não seja um dos mais destacados nos relatos bíblicos, sua história revela um homem de fé e de grande importância para a formação da igreja primitiva. Um homem sincero e intuitivo. A primeira menção a Bartolomeu, ou Natanael, ocorre no Evangelho de João, quando Filipe o apresenta a Jesus. Natanael expressa inicialmente suas dúvidas, mas ao conhecer Jesus, professa sua fé, reconhecendo-o como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Essa atitude demonstra sua sinceridade e intuição espiritual. Seus feitos e missão. Após ser chamado por Jesus, Bartolomeu tornou-se um de seus discípulos mais próximos. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre suas atividades após a ascensão de Jesus, mas a tradição cristã o associa a diversas missões evangelísticas. Acredita-se que Bartolomeu tenha pregado o Evangelho em diversas regiões, incluindo a Índia. Essa tradição se baseia em relatos antigos que descrevem suas viagens e milagres. A Igreja Armênia, por exemplo, o considera um de seus primeiros evangelizadores. Sua morte. A morte de Bartolomeu é um tema envolto em lendas e tradições. A versão mais conhecida conta que ele foi martirizado na Índia, onde teria sido esfolado vivo antes de ser decapitado. Essa forma cruel de martírio o tornou um símbolo de sofrimento e perseverança para os cristãos. Outras tradições associam a morte de Bartolomeu à Armênia, onde ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. O legado de Bartolomeu.
Bartolomeu é um exemplo de fé e de dedicação à causa de Cristo. Sua história nos inspira a superar nossas dúvidas e a seguir a Jesus com sinceridade e coragem. Algumas características marcantes de Bartolomeu. Sinceridade. Natanael expressou suas dúvidas abertamente, mas também reconheceu Jesus como o Messias. Fé. Ele seguiu a Jesus com convicção e dedicação. Zelo missionário. A tradição o associa a diversas missões evangelísticas em diferentes regiões. O legado de Bartolomeu continua vivo na Igreja Católica, onde ele é venerado como santo e padroeiro de diversos lugares. Sua festa é celebrada no dia 24 de agosto. Em resumo, Bartolomeu, ou Natanael, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido por sua sinceridade e fé. Sua história nos inspira a seguir o exemplo de Cristo e a levar a boa nova a todas as pessoas. 1. Mateus, o apóstolo publicano. Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, possui uma história única que o diferencia dos demais discípulos. Antes de seguir a Jesus, ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos para os romanos. Essa profissão o colocava à margem da sociedade judaica, pois os publicanos eram vistos como traidores e colaboradores da ocupação romana. A vocação de Mateus. A vocação de Mateus é narrada de forma marcante nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, ao passar por Cafarnaum, vê Mateus sentado na coletoria de impostos e o convida. Segue-me. Sem hesitar, Mateus deixa tudo para trás e acompanha Jesus. Essa mudança radical de vida simboliza a transformação que a fé em Jesus pode trazer. Mateus, antes um homem marginalizado, passa a ser um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos pilares da igreja primitiva. Seus feitos e missão. Após sua conversão, Mateus se dedicou inteiramente à pregação do Evangelho. Acredita-se que ele tenha escrito o primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, que enfatiza a descendência de Jesus de Davi e sua importância como o Messias prometido. Mateus, como muitos outros apóstolos, viajou por diversas regiões pregando o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. A tradição o associa a regiões como a Etiópia e a Pérsia. Sua morte. Existem diversas tradições sobre a morte de Mateus. Algumas fontes afirmam que ele morreu de causas naturais, enquanto outras contam histórias mais dramáticas, como a de que ele teria sido martirizado na Etiópia, tendo seus olhos arrancados e sendo decapitado. É importante ressaltar que essas narrativas sobre o martírio de Mateus são baseadas em lendas e tradições, e não em fontes históricas confiáveis. O legado de Mateus. Mateus deixou um legado significativo para o cristianismo. Seu evangelho é um dos mais importantes documentos do Novo Testamento e exerceu uma grande influência na formação da teologia cristã. Algumas características marcantes de Mateus. Conversão. Sua história de conversão é um exemplo inspirador de transformação e perdão. Escriba. Mateus demonstrou grande habilidade como escritor, compondo um evangelho detalhado e bem estruturado. Teólogo. Ele enfatizou a importância da lei mosaica e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus, o ex-publicano, tornou-se um dos pilares da igreja primitiva. Sua história nos mostra que ninguém está além do alcance do amor de Deus e que a fé em Jesus tem o poder de transformar vidas. 2. Tomé, o apóstolo incrédulo e missionário Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo em grego, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é frequentemente lembrado por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, mas também por sua posterior fé e missão evangelística. O incrédulo que creu Tomé é mais conhecido pelo episódio em que os outros discípulos relatam ter visto Jesus ressuscitado, mas Tomé declara: "Se eu não vir nas suas mãos a marca dos cravos, e não puser o dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei." João 20, 25.
Essa atitude de Tomé, embora possa parecer descrente, revela sua busca por uma fé fundamentada em evidências. Uma semana depois, Jesus aparece aos discípulos reunidos, incluindo Tomé, e o convida a tocar em suas feridas. Convencido da ressurreição, Tomé exclama: "Meu Senhor e meu Deus!" João 20, 28. Esse momento marca a profunda transformação de Tomé, que passa da dúvida à fé inabalável. Missão evangelística na Índia. A tradição cristã associa Tomé à evangelização da Índia. Acredita-se que após a ascensão de Jesus, Tomé tenha viajado para a Índia, onde teria fundado várias comunidades cristãs. Essa tradição é fortemente arraigada na Índia, especialmente na região de Kerala, onde existe uma antiga comunidade cristã que se autodenomina Cristãos de São Tomé. A história de Tomé na Índia é repleta de lendas e milagres. Ele é frequentemente representado como um sábio e um grande mestre espiritual. A Igreja Católica, Ortodoxa e Copta venera Tomé como um dos apóstolos mais importantes e o consideram o padroeiro da Índia. Martírio e legado. A tradição conta que Tomé foi martirizado na Índia. As circunstâncias de sua morte variam nas diferentes narrativas, mas a maioria concorda que ele foi morto por causa de sua fé. Algumas versões dizem que ele foi morto a flechadas, enquanto outras afirmam que foi lançado de um penhasco. O legado de Tomé é imenso. Ele é considerado um dos pilares da Igreja primitiva e um dos maiores evangelizadores da história. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, da dúvida e da busca pela verdade. Algumas características marcantes de Tomé: dúvida e fé. Sua história demonstra que a dúvida não é necessariamente um obstáculo à fé, mas pode ser um caminho para uma fé mais profunda. Missionário. Tomé é considerado um dos apóstolos que mais viajou e evangelizou. Mártir. Sua morte violenta o tornou um símbolo de sofrimento e perseverança. Em resumo, Tomé, o apóstolo incrédulo que se tornou um fervoroso missionário, é uma figura inspiradora para todos aqueles que buscam uma fé autêntica e profunda. Sua história nos convida a questionar, a buscar respostas e a seguir Jesus com todo o coração. 1. Tiago, o menor, um apóstolo discreto, mais importante. Tiago, filho de Alfeu, é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, muitas vezes chamado de Tiago Menor para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Apesar de ser mencionado menos frequentemente nos evangelhos, ele desempenhou um papel crucial na igreja primitiva. Um apóstolo próximo a Jesus, embora não haja muitos detalhes sobre a vida de Tiago Menor nos evangelhos, ele é listado como um dos 12 apóstolos, o que indica sua proximidade com Jesus. Acredita-se que ele tenha sido um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, André e João. Liderança na igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, Tiago Menor tornou-se uma figura importante na igreja de Jerusalém. Após o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, e a partida de Pedro para Roma, Tiago Menor assumiu uma posição de liderança na comunidade cristã em Jerusalém. Ele era conhecido por sua grande piedade e justiça, sendo frequentemente chamado de Tiago, o Justo. Suas contribuições para a igreja primitiva incluem liderança, ajudou a guiar a comunidade cristã em Jerusalém durante um período crucial. Ensinamento, transmitiu os ensinamentos de Jesus aos primeiros cristãos. Exemplo de fé, sua vida de piedade e justiça serviu de inspiração para outros cristãos. A Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, um livro do Novo Testamento, é atribuída a Tiago, o Justo. Nessa carta, Tiago aborda temas como a fé e as obras, a importância da perseverança e a necessidade de viver uma vida santa. A Epístola de Tiago é uma das mais antigas cartas do Novo Testamento e oferece insights valiosos sobre a vida e a fé dos primeiros cristãos. Sua morte. A morte de Tiago Menor é um tema controverso. Algumas tradições afirmam que ele morreu de morte natural, enquanto outras sugerem que ele foi martirizado.
A tradição mais difundida é a de que Tiago foi apedrejado e, em seguida, golpeado na cabeça com um bastão, morrendo em frente ao Templo de Jerusalém. Legado de Tiago Menor. Tiago Menor deixou um legado duradouro na Igreja. Sua vida de dedicação e serviço a Jesus inspirou gerações de cristãos. Ele é considerado um modelo de fé, perseverança e justiça. Em resumo, Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, um líder importante na igreja primitiva e um exemplo de fé e justiça. 2. Judas Tadeu ou Lebeu, o apóstolo da esperança. Judas Tadeu é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, muitas vezes confundido com Judas Iscariotes devido ao nome. Para diferenciá-los, Judas Tadeu é frequentemente chamado de Judas, irmão de Tiago, ou ainda Lebeu. Apesar de ter poucas menções nos evangelhos, ele desempenhou um papel importante na expansão do cristianismo. Uma figura misteriosa. Judas Tadeu é uma figura um tanto misteriosa nos relatos bíblicos. Ele é mencionado nas listas dos 12 apóstolos em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:16. A única fala atribuída a ele nos evangelhos está em João 14:22, quando ele questiona Jesus sobre como ele se manifestará aos discípulos. Missão evangelística e martírio. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu, juntamente com outros apóstolos, dedicou-se à pregação do Evangelho. A tradição cristã o associa à evangelização de regiões como a Mesopotâmia, Síria e Pérsia. Acredita-se que ele tenha sido um dos primeiros a levar o cristianismo para essa Armênia, junto com Bartolomeu. Quanto à sua morte, as informações são escassas e variam de acordo com as diferentes tradições. A versão mais difundida é a de que ele foi martirizado na Pérsia, onde teria sido morto a golpes de machado. Outras tradições o colocam como mártir na Armênia. O legado de Judas Tadeu. Apesar de sua figura ser menos conhecida que outros apóstolos, Judas Tadeu deixou um legado importante para a Igreja. Ele é venerado como santo e padroeiro de diversas causas, incluindo causas desesperadas. Judas Tadeu é invocado em situações difíceis e aparentemente sem solução. Causas perdidas. Ele é considerado um intercessor para aqueles que se sentem abandonados ou desesperançosos. A Armênia, junto com Bartolomeu, é considerado um dos padroeiros da Armênia. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de outubro, juntamente com o apóstolo Simão. A Epístola de Judas. A Epístola de Judas, um dos livros do Novo Testamento, é atribuída a Judas Tadeu. Nessa carta, ele adverte os cristãos contra falsos mestres e exorta-os a perseverar na fé. A Epístola de Judas é uma poderosa mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos de todas as épocas. Em resumo, Judas Tadeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, conhecido por sua missão evangelística e martírio. Ele é venerado como santo e padroeiro de diversas causas, sendo especialmente invocado em situações difíceis. Sua história nos inspira a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades. 1. Simão, o Zelote. Do radicalismo à fé em Cristo. Simão, o Zelote, é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Seu apelido Zelote revela muito sobre sua origem e crenças antes de seguir a Jesus. Os Zelotes eram um grupo judaico radical que buscava a libertação de Roma, utilizando frequentemente a violência para alcançar seus objetivos. De Zelote a discípulo. A conversão de Simão para o cristianismo representa uma mudança radical em sua vida. Ao abandonar suas crenças e práticas anteriores, ele escolheu seguir a Jesus e dedicar sua vida a espalhar o Evangelho. Essa transformação demonstra o poder transformador da fé em Cristo. Características de Simão como Zelote. Radicalismo. Era um defensor ferrenho da independência judaica e estava disposto a usar a força para alcançar seus objetivos. Nacionalismo. Tinha um forte senso de identidade nacional e buscava a libertação de seu povo da dominação romana. Características de Simão como discípulo. Fé. Renunciou às suas crenças anteriores para seguir a Jesus e seus ensinamentos. Humildade. Abandonou sua posição de líder zelote para se tornar um servo de Cristo. Missão.
dedicou sua vida a espalhar o Evangelho e levar a mensagem de amor e paz de Jesus, seus feitos e missão. Após a ressurreição de Jesus, Simão, como os demais apóstolos, dedicou-se à pregação do Evangelho. Embora não haja muitos detalhes sobre sua missão específica nos Evangelhos, a tradição cristã o associa à evangelização de diversas regiões, incluindo a África, a Ásia Menor e a Europa. Algumas tradições sobre sua missão. Egito. Teria viajado ao Egito juntamente com Filipe. Bretanha e Espanha. Teria evangelizado essas regiões. Ásia Menor, Mesopotâmia e Síria. Teria viajado por essas regiões em companhia de Judas Tadeu. Pérsia. Teria se juntado a outros apóstolos que evangelizavam a região. Sua morte. A morte de Simão é um tema cercado de mistério e lendas. A tradição cristã afirma que ele foi martirizado por sua fé, mas as circunstâncias de sua morte variam nas diferentes narrativas. Algumas versões sobre seu martírio. Crucificação. Segundo algumas tradições, Simão teria sido crucificado. Queimado em uma fogueira. Outras tradições afirmam que ele teria sido queimado na Armênia. Independentemente da forma como ocorreu sua morte, o martírio de Simão o coloca ao lado dos outros apóstolos, como um exemplo de fé e coragem. O legado de Simão, o Zelote Simão. O Zelote é um exemplo inspirador de transformação e dedicação. Sua história nos mostra como a fé em Cristo pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa e levá-la a realizar grandes feitos. Seu legado inclui exemplo de conversão. Sua história demonstra que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Missionário, contribuiu para a expansão do cristianismo em diversas regiões. Mártir. Seu martírio o tornou um exemplo de coragem e perseverança na fé. Em resumo, Simão, o Zelote, é uma figura complexa e fascinante. Sua jornada, desde o radicalismo zelote até a fé em Cristo, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Seu legado continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. 2. Judas Iscariotes, o apóstolo traidor. Judas Iscariotes é uma figura complexa e controversa na história do cristianismo. Embora tenha sido um dos 12 apóstolos de Jesus, é mais conhecido por ter traído seu mestre, entregando-o aos líderes religiosos judeus, o que culminou na crucificação de Jesus. Um dos 12 Judas Iscariotes, como os outros 11 apóstolos, acompanhou Jesus durante seu ministério, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. No entanto, algo dentro de Judas o levou a um caminho diferente. A traição. A traição de Judas Iscariotes é um dos eventos mais dramáticos narrados nos Evangelhos. Motivado por motivos que ainda são objeto de debate entre os teólogos, alguns sugerem ganância, outros, um mal-entendido sobre a missão de Jesus, Judas entregou Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Ele identificou Jesus com um beijo, um gesto de traição que se tornou icônico na história da humanidade. As consequências da traição. A traição de Judas teve consequências devastadoras. A crucificação de Jesus. A entrega de Jesus aos seus inimigos levou diretamente à sua crucificação, um dos eventos mais importantes da história cristã. O sofrimento dos apóstolos. A traição de Judas causou grande sofrimento aos outros apóstolos que haviam depositado sua confiança nele. A culpa de Judas. Consciente da gravidade de seu ato, Judas tentou devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles as recusaram. Consumido pela culpa, Judas tirou a própria vida. Interpretações da história de Judas. A figura de Judas Iscariotes tem sido objeto de diversas interpretações ao longo dos séculos. O vilão. Judas é frequentemente retratado como o vilão da história, o responsável pela morte de Jesus. Uma vítima. Alguns teólogos argumentam que Judas pode ter sido manipulado por forças externas ou que estava sofrendo de um conflito interior. Um instrumento de Deus. Há interpretações que sugerem que a traição de Judas fazia parte do plano divino para a salvação da humanidade. O legado de Judas. O legado de Judas Iscariotes é controverso e complexo.
Ele é, ao mesmo tempo, um símbolo da traição e da culpa, mas também um lembrete da fragilidade humana e da importância do perdão. Em resumo, Judas Iscariotes é uma figura que continua a fascinar e intrigar as pessoas. Sua história nos leva a refletir sobre temas como a natureza do bem e do mal, a responsabilidade individual e o poder do perdão. Curiosidades: Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Uma distinção essencial. A confusão entre Judas Tadeu e Judas Iscariotes é bastante comum, principalmente devido à semelhança dos nomes. No entanto, trata-se de duas figuras completamente distintas, com papéis opostos na história do cristianismo. Judas Iscariotes, o traidor, é famoso por ter traído Jesus, entregando-o aos líderes religiosos judeus por 30 moedas de prata. Ação motivada pela ganância. Seus motivos para a traição são geralmente atribuídos à cobiça e ao desejo de lucro. Consequências: a traição de Judas Iscariotes levou à crucificação de Jesus e causou grande sofrimento aos apóstolos e seguidores de Cristo. Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos, era um dos discípulos mais próximos de Jesus, fiel e dedicado à causa cristã. Missionário, após a ascensão de Jesus, dedicou-se à evangelização, levando a mensagem de Cristo para diversas regiões. Mártir, segundo a tradição, foi martirizado por sua fé, tornando-se um exemplo de coragem e perseverança. Patrono das causas impossíveis. É invocado em situações difíceis e desesperadoras, sendo considerado um intercessor poderoso. Por que a confusão? Semelhança dos nomes. Ambos se chamam Judas, o que leva a uma associação imediata. Personagem negativo. A figura de Judas Iscariotes é tão marcante e carregada de negatividade que por vezes ofusca a figura de Judas Tadeu. Falta de conhecimento: muitas pessoas conhecem apenas a história de Judas Iscariotes e não se aprofundam na vida dos outros apóstolos. É importante ressaltar que Judas Tadeu é um exemplo de fé e devoção. Ele dedicou sua vida a servir a Cristo e espalhar a boa nova. Judas Iscariotes representa a traição e a negação da fé. Sua história serve como um lembrete dos desafios e tentações que todos os seres humanos enfrentam. Em resumo, a principal diferença entre Judas Tadeu e Judas Iscariotes reside em suas atitudes e destinos. Enquanto Judas Iscariotes é lembrado pela traição, Judas Tadeu é venerado como um santo e exemplo de fé. É fundamental conhecer a história de ambos para compreender a complexidade da figura de Judas no cristianismo e evitar generalizações injustas. Os motivos da traição de Judas. Quais as teorias mais comuns? Os motivos da traição de Judas. Teorias e debates. A traição de Judas e Iscariotes é um dos mistérios mais intrigantes da história cristã. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm buscado compreender os motivos que levaram um dos 12 apóstolos a entregar Jesus aos seus inimigos. Embora não haja uma resposta definitiva, algumas teorias se destacam. Teorias mais comuns. 1. Ganância. Uma das teorias mais difundidas é a de que Judas era motivado pela ganância. A recompensa de 30 moedas de prata oferecida pelos líderes religiosos poderia ter sido tentadora demais para um homem com tendências materialistas. No entanto, essa teoria, por si só, não explica completamente a complexidade da traição. 2. Desilusão com a missão de Jesus. Outra possibilidade é que Judas tenha se desiludido com a missão de Jesus. Ele pode ter esperado que Jesus estabelecesse um reino político e militar, libertando o povo judeu do domínio romano. Ao perceber que a missão de Jesus era mais espiritual do que política, Judas pode ter se sentido traído e decidido se vingar. 3. Influência demoníaca. Algumas interpretações bíblicas sugerem que Satanás tenha influenciado Judas, plantando em seu coração a semente da traição. Essa visão enfatiza o papel do mal na história e a luta espiritual que cada indivíduo enfrenta. 4. Erro humano.
Uma perspectiva mais humana é a de que Judas cometeu um erro terrível, impulsionado por uma combinação de fraquezas e falhas de caráter. Essa visão enfatiza a natureza pecaminosa do ser humano e a possibilidade de todos cometerem erros graves. 5. Parte do plano divino. Alguns teólogos argumentam que a traição de Judas fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Essa visão pode parecer controversa, mas encontra apoio em algumas passagens bíblicas que sugerem que a morte de Jesus era necessária para a redenção da humanidade. Questões abertas. É importante ressaltar que nenhuma dessas teorias oferece uma explicação completa e definitiva para a traição de Judas. A complexidade do personagem e a falta de detalhes nos evangelhos deixam muitas perguntas sem resposta. Algumas questões que permanecem em aberto. Qual era a verdadeira natureza de Judas? Era um homem profundamente religioso ou um hipócrita? Por que Jesus escolheu Judas como um de seus apóstolos? Judas sentiu remorso por sua traição. Qual o significado teológico da traição de Judas? A história de Judas Iscariotes continua a fascinar e intrigar os estudiosos da Bíblia. Ela nos convida a refletir sobre a natureza humana, o poder do livre-arbítrio e a complexidade do destino. Gostaria de explorar alguma dessas teorias com mais profundidade? Ou talvez você tenha outra pergunta sobre a história de Judas? O papel de Judas no plano de Deus. Existe alguma justificativa para a sua ação? O papel de Judas no plano de Deus. Uma questão delicada. A questão do papel de Judas Iscariotes no plano de Deus é complexa e tem sido debatida por teólogos e filósofos ao longo dos séculos. Não há uma resposta definitiva e consensual para essa pergunta, pois envolve uma série de interpretações teológicas e filosóficas. A visão tradicional, Judas como instrumento. A visão mais comum é a de que Judas, embora tenha agido por motivos próprios, ganância, desilusão, etc., tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para cumprir um propósito maior, a morte e ressurreição de Jesus. A profecia cumprida. A Bíblia contém profecias sobre a traição de um discípulo, e Judas é visto como aquele que as cumpriu. O livre-arbítrio. Apesar de ser um instrumento, Judas agiu por livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade por seus atos. Argumentos a favor dessa visão. A soberania de Deus. Deus é onisciente e onipotente e nada escapa ao seu controle. Ele pode usar o mal para o bem. A necessidade da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz era essencial para a salvação da humanidade e a traição de Judas foi um passo necessário nesse processo. A predestinação. A ideia de que Deus predeterminou o destino de cada pessoa, incluindo Judas, é defendida por alguns teólogos. Críticas a essa visão. Justificativa do mal. Alguns argumentam que justificar a traição de Judas equivale a justificar o mal. Responsabilidade individual. Se Deus predeterminou os atos de Judas, onde fica a responsabilidade individual? Sofrimento inocente. A morte de Jesus, mesmo sendo parte de um plano divino, causou sofrimento a muitas pessoas inocentes. Outras interpretações, Judas como um mártir. Alguns teólogos veem em Judas um mártir que, por sua própria fraqueza, cumpriu um papel essencial na história da salvação. Judas como um símbolo do pecado. A figura de Judas pode representar o pecado presente em todos os seres humanos. Judas como um mistério. A história de Judas pode ser vista como um mistério insondável que desafia nossa compreensão. Em resumo, a questão do papel de Judas no plano de Deus é uma questão complexa e delicada. Não há uma resposta simples ou definitiva. A interpretação que cada um dá a essa história depende de sua fé, de sua visão de Deus e de sua compreensão do livre-arbítrio. É importante ressaltar que a fé em Deus não exige que justifiquemos todas as suas ações. O sofrimento e o mal continuam sendo um mistério para os seres humanos. A história de Judas nos convida a refletir sobre a natureza do bem e do mal.
sobre a liberdade humana e sobre a soberania divina.